Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos ao nosso bloco de cinemática. Pessoal, nesse bloco aqui de cinemática, a gente vai trabalhar com cinemática escalar. A gente não vai trabalhar com cinemática vetorial agora, ok? Então a gente vai trazer alguns conceitos, básicos aqui da mecânica dentro da cinemática. A mecânica é dividida em três: cinemática, dinâmica e estática, ok? E a cinemática ela vai descrever o movimento, né? A mecânica é o estudo do movimento e cinemática a gente vai descrever o movimento, porém sem se preocupar com suas causas. Então, basicamente, cinemática é isso. A gente vai trazer os conceitos de velocidade, os conceitos de aceleração, os conceitos de como esse móvel se desloca num intervalo de tempo, ok? No caso, isso aí pode ser velocidade, e quando essa velocidade varia, a gente chama de aceleração. A gente não vai se preocupar como causou esse movimento. É isso, cinemática é isso, ok? E um dos conceitos básicos aqui que a gente vem abordar na cinemática, pessoal, são esses conceitos. O conceito de ponto material, corpo extenso, posição, referencial, trajetória e deslocamento. E esses conceitos, pessoal, às vezes são conceitos até meio intuitivos, né? Talvez você já tenha visto, mas se você não viu, eu vou falar aqui para você, você vai entender, é coisa simples, bem básica, bem tranquila, né? Pessoal, você está olhando na tela do seu computador, do seu celular, e você está a uma certa distância, né? Você concorda comigo que você está a certa distância dessa tela. Só que, se eu te perguntar, aonde está a sua porta? Você vai falar o que para mim? Pensa comigo. E aí? E essa caneta que você está na mão? Essa caneta está mais próxima da porta? Ela está mais próxima do seu caderno? Ela está mais próxima da tela do seu computador ou do seu celular? Ou ela está mais próxima de você? E aí? Pessoal, esse conceito ele é bem intuitivo e às vezes a gente se confunde em algumas coisas, que é o conceito de posição. Para a gente determinar a posição de algum objeto, por exemplo, seja, por exemplo, aqui é uma casa, aqui tem uma estradinha, né? Essa casa, pá, tem uma árvore, aqui tem um extraterrestre. E eu te pergunto, onde o extraterrestre está? Pessoal, eu posso falar que ele está abaixo da árvore, considerando aqui um plano, né, em 2D, ele está abaixo da árvore. Posso considerar que ele está do lado, né, no caso, do lado esquerdo dessa pista aqui, ó. Posso considerar que ele está sobre o planeta Terra, mas perceba que eu sempre estou adotando um ponto de referência. Então perceba que a posição, ela depende de um ponto de referência, ela depende de um referencial. Isso é posição, ok? Ela depende de um referencial, tá bom, pessoal? Então, por exemplo, aqui, pessoal, eu tenho aqui uma reta orientada, aqui é a origem, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o menos 1, aqui é o menos 2, aqui é o menos 3. E eu tenho aqui o ET, ele está aqui. Pessoal, a posição, qual que é a posição dele? A posição desse ET, ele está a menos 2 num eixo orientado. Se eu falar que esse eixo orientado aqui é na medida de metros, eu posso falar que ele está a menos 2 metros em relação à origem. A origem sendo aqui o marco 0, ok? Beleza? Então, eu posso falar aqui que eu tenho um ET aqui, só que essa aqui é a menina, tá? Então, eu posso falar que ela aqui, nesse caso, que ela está na posição 1. É a mesma coisa se você está está dirigindo seu veículo lá, né? Você está com seu pai, sua mãe lá no veículo, e você passa numa BR, numa rodovia, e lá está escrito assim na placa, quilômetro 50. Quilômetro, né? Quilômetro 50. Quer dizer que a sua posição em relação àquela rodovia, você está no marco 50. E beleza, pessoal, olha que doideira. Aí você, né, no seu carro, você vai deslocando, vai indo, você vai indo, foi. Pessoal, vai chegar um momento, você nesse veículo, você vai chegar a um ponto a qual você está tão pequeno em relação a esse trajeto aqui. Vamos supor que esse carro aqui tem, sei lá, 3 metros. Certo? E essa estrada aqui, pessoal, ela tem, né? Vamos supor que 5.000 metros. E agora eu vou analisar o movimento desse meu carro. E eu estou lá dirigindo, pá. Aí parece que tem um drone aqui em cima, né, filmando eu dirigindo. E esse drone aqui, com o passar do tempo, ele vai se afastando. Vai chegar um momento que ele vai ver essa estrada desse tamanho aqui, ó. Olha que loucura. A mesma coisa dessa ideia aqui, ó. Eu estou aqui, aí o drone vai lá, vai se afastando, blá, e vai se afastando. E essa trajetória aqui vai ficando gigante aqui, né?
E isso aqui, pessoal, essa pista aqui, ela vai ficando, né, gigante. E o que vai acontecendo aqui com o nosso veículo aqui? Ele vai diminuindo. Cara, aí eu te pergunto, esse veículo, você vê tudo que a física ela depende da referência, cara. Que loucura. Essa pista, em relação ao carro, ela é grande? Sim ou não? Se essa pista em relação ao carro é grande, a gente começa a querer desprezar, a gente começa a desprezar, pessoal, esse veículo. Então, esses 3 metros em relação ao tamanho dessa pista, ele é irrelevante. O que vem a ser isso em física, meu Deus? O que vem a ser isso em física? Pessoal, isso aqui vem a ser algo que a gente chama de, cara, ponto material. Então, ponto material, pessoal, é onde as dimensões elas são desprezíveis. Então, o carro, em relação ao planeta Terra, ele é desprezível, ele é considerado um ponto material. Em relação a essa pista, ela é considerada um ponto material, ok? Agora, se eu perguntar ao contrário, a Terra, em relação a você, ela é considerada um corpo material? Eu posso desprezar o tamanho da Terra em relação a mim? Não, cara. Então, isso a gente já vai chamar de corpo extenso. Da mesma forma, pessoal, é se eu colocasse, por exemplo, aqui, cara, olha só as ideias que a gente vai criando na mente aqui. Cara, eu tenho um trem aqui, ó. Olha que loucura. Eu tenho um trem aqui, ó. Esse aqui é um trem que tá andando aqui nessa via. E esse trem, cara. Cara do seu trem tem. Não sei nem que trem é esse aqui. É um trem de alien aqui, tá? Esse trem aqui. Cara, tá ficando até feio aqui, né? Esse trem aqui, pessoal. Ele tem um comprimento aí de 2.000 metros. Meu Deus do céu, o trem tem 2 km. É, tem 2 km. Em relação a essa via aí de 5.000 metros, cara, eu já posso considerar ele um corpo extenso. Não é mesmo? Ainda mais se essa via tiver um túnel. Então, um túnel comparado ao trem, na hora que ele passa ali naquele trem, você vai ver até exercícios mais à frente sobre isso, sobre a ultrapassagem. Pensa um carro, né, ultrapassando um trem. Um trem desse tamanho, será que ele não vai ser considerado como um corpo extenso ou como um ponto material? Claro que ele vai ser considerado como um corpo extenso, cara. Da mesma forma, é um planeta Terra. O planeta Terra, em relação a nós, ele é considerado o quê? Um corpo extenso. Porém, a Terra, em relação ao Sol, é considerado um ponto material. Ah, mas e o Sol? O Sol também é considerado um ponto material em relação à Terra, porque a distância é gigantesca. A distância aí que a gente chama de uma unidade astronômica, que é aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, a distância é gigantesca. Ok, pessoal? Beleza, eu vou apagar esse trem aqui, porque, cara, ficou bom não. Então, você entendeu a diferença aí de ponto material e corpo extenso? Beleza. Pessoal, é só você olhar para as dimensões em relação àquilo que você está analisando, ok? Olhou as dimensões, viu que aquilo ali é irrelevante no nosso problema, ele é considerado um ponto material, viu que as dimensões importam ali naquele contexto, então ele é considerado um corpo extenso. Aí vem cá, e nessa pista aí você está andando com seu veículo, e você vê lá o quilômetro lá, agora eu vou até apagar isso aqui, né, que está ficando feio. Você vê aqui, essa pista está em quilômetros, você vê aqui o quilômetro 10. Porém, que agora esse bichinho aqui para nós aqui é considerado um ponto material, tá? Aqui, você está no quilômetro 30. E aqui, pessoal, você está no quilômetro 10, 11, 12, 13. E é interessante que a medida... Só vou até apagar isso aqui, peraí. Só é interessante que à medida que a gente vai marcando pontos aqui no nosso trajeto, agora aqui é 31, tá? Aqui é o 31, aqui é o 32, aqui é o 33, aqui é o 34, 35, 36, daí vai. À medida que a gente vai marcando pontos aqui, a gente vai deslocando aqui no nosso trajeto. A gente passou pelo quilômetro 10, passou pelo quilômetro 30. Aqui a gente não sabe o que aconteceu, né? Entendeu, pessoal? A gente vai passando por isso aqui. Ó. Por vários pontilhados, por vários espaços, né? Cara, e esse conjunto de pontilhados aqui que a gente fez, eu vou fazer aqui, ó. Aqui foi o 15, aqui foi o 20, aqui foi o 26, e vai indo até chegar ao 30 e vai passando aqui por esse trajeto. E nós chegamos aqui no quilômetro 100. Ok? Você vê que vários pontilhados aqui formam aqui para nós o que, pessoal? Forma algo que a gente chama de trajetória. Aí eu te pergunto, cara, o que é trajetória? Pessoal, trajetória está ligado com a posição que esse veículo, que esse ponto material, ele ocupa no espaço. Então, o conjunto de pontos no espaço a gente chama de trajetória. Cara, e essa trajetória, ela vai depender de quê? Ela depende do referencial. Cara, é muito louco isso. Olha só, porque presta bastante atenção. Imagine comigo. Cara, você está lá no avião. Cara, você está lá no avião, que eu vou representar aqui por essa bolinha azul aqui, ok? O avião, no passar do tempo, ele está descrevendo aqui uma posição, certo? Você está aqui, certo?
O avião está passando aqui. E daí esse avião ele solta um pacote, né? Uma correspondência que seja. Como é que você vai ver essa correspondência? Como é que você vai ver essa correspondência com o passar do tempo? Ela vai cair aqui, você vai ver aqui, depois você vai ver aqui. Você vai ver uma trajetória, pessoal. Querido, você vai ver uma trajetória que jeito? Você vai ver uma trajetória parabólica. E como é que o avião, a pessoa que está lá no avião, ela vai ver essa trajetória? Ela vai ver uma trajetória assim, ó. Vai ver uma trajetória dessa forma, ok? Para a pessoa que está no avião, ela vê uma trajetória diferente. Ela vê o objeto descendo em linha reta. Basta você correr e soltar, né, sua caneta, seu lápis, corra e solta. Você vai ver ele descendo, né, em linha reta. Porém, a pessoa que está sentada vendo você, e sua mãe vendo você fazer um trem desse na sua casa, fala, rapaz, menino tá doido, né? Mas ela vai ver, aí você pergunta para ela, mãe, faz aí. Mãe, como é que você viu a trajetória do lápis? O que ela vai falar? Parabólica. Então a trajetória ela depende do referencial, porque ela depende da posição, ela depende da posição nos espaços, ok? Então tudo depende aqui, esses conceitos iniciais, depende de um referencial, cara. Depende de um referencial. Beleza, pessoal? Então a gente matou trajetória aqui, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso exemplo aqui, ok? Então, meus queridos, a posição, ela depende de um referencial. A localização, que foi o conceito que a gente interpretou aqui, né? Se ele está à direita ou à esquerda dessa via, se ele está abaixo da árvore ou não. Esse conceito aqui é um conceito também de localização. Então, localização, uma posição, tudo depende do referencial. Então, ter um ponto de referência é bastante importante em física. Da mesma forma, pessoal, que é também um conceito que eu não coloquei aqui, que é o conceito aqui de movimento. Movimento e repouso. Então, pessoal, movimento e repouso. Cara, eu posso fazer uma pergunta para você? Você está em movimento? Essa caneta está em movimento? Sim ou não? Depende. Depende que depende do referencial. Eu não posso falar que está em repouso ou em movimento. Por exemplo, você aí levanta, pega essa caneta, pega essa caneta, põe no seu bolso e sai andando com ela. Essa caneta em relação a você está em movimento? Ela está o quê? Em repouso? Mas por que ela não está em movimento? Porque ela não está variando a posição dela em relação a você. Presta atenção. Dizer que está em movimento é quando você, em relação a uma referência, você está mudando a sua posição em relação àquela referência. Então, cara, movimento é isso. Movimento é você variar a sua posição em relação àquilo que você está analisando. Então, se eu não variar minha posição em relação à caneta que está no meu bolso, eu andando, em relação a alguma coisa, o que acontece? A caneta está em repouso em relação a mim. Imagina que eu estou na sua frente, cara. Claro que você está com o celular, né? Você vai ver uma imagem virtual minha aí, mas enfim. Olha só que loucura. Eu estou fazendo o quê? Estou distanciando de você. Não é isso? Na imagem virtual? Então, se eu estou variando essa posição em relação a você, quer dizer que eu estou em movimento. Olha só essa caneta aqui, pessoal. Olha só que doideira, né? Então, eu estou variando a posição da caneta em relação à lente da câmera. Então, conceito de repouso e movimento depende do ponto de referência. Você olha que doideira, que exemplo mais doido. Eu estava parado no meu ônibus. Opa, ônibus não. Mas é um ônibus porque não tem carro. Mas eu já tive carro. O dia que eu estava no meu carro, parado no sinaleiro, o que aconteceu? Cara, eu estava lá parado de boa, né? E eu olhei pro lado assim, cara, eu vi um carro, né, deslocando. Cara, eu já meti o pé no freio, assim, de uma vez. E eu já estava com o pé no freio. Olha só a intuição, né, dessa questão de movimento, repouso. Cara, eu estava em repouso em relação ao sinaleiro. Porém, aquele carro, ele estava em movimento em relação a mim. Só que ele estava deslocando para frente, ele estava chegando do meu lado aí, ó. Estava vindo e chegando. E deu a impressão que o meu carro estava descendo. Que doido, né, velho? Porque você está num veículo aí a 100 km por hora. Cara, respeitando os limites da ASIA aí, né? Você está no seu veículo a 100 km por hora e tem um outro veículo também que está do seu lado, amigo seu. E ele fala, eu estou aqui 100 km por hora. Cara, se você olhar para ele, você vai perceber que não há variação de posição. Não há, que a gente vai entender agora, não há deslocamento entre vocês. E se não há esse deslocamento, quer dizer que você, em relação a ele, você está em quê? Em repouso. Que doido, hein, velho? Que doido. Então, em relação a ele, você está em repouso. Ele está a 100 km por hora, você está a 100 km por hora. Claro, desprezando o atrito, né, as bacadas, né, isso e tudo.
Então você está em repouso. Pessoal, é interessante que o deslocamento, vou até escrever aqui o deslocamento, a gente vai chamar ele agora de delta S, onde o S para nós vamos chamar de posição, e o nosso delta vai ser chamado de variação. Então, o que significa delta S? Significa variação de posição. Variação de posição. O que vem a ser essa variação de posição? É o deslocamento. É o conceito ao qual a gente vai falar de deslocamento aqui e agora. Então, vamos lá. Vou traçar um eixo aqui, ok? Um eixo orientado. Pessoal, e aqui eu tenho uma origem. Essa origem aqui vale 0. Aqui ela vale menos 1. Aqui ela vale menos 2. Aqui ela vale menos 3. Aqui ela vale 1. Aqui ela vale 2. Aqui ela vale 3. E aqui está em metros. Só então eu tenho um ET aqui. Cara, e esse ET ele deslocou até aqui, ó. Até no 1 aqui. Eu te pergunto, qual foi o deslocamento desse ET? Estou adotando esse sentido aqui, ó. Que ele foi do menos 3 até o 1. Quanto que ele andou? Vamos contar aqui comigo. Ele andou daqui até aqui. Que deu quanto? 1. Andou até aqui, 2. Andou até aqui, 3. Andou até aqui, 4. Então quer dizer que ele andou 4. Então quer dizer que o meu ΔS, a variação do meu espaço, foi de 4, o quê? Unidade de medida foi de 4 metros. Imagina aí que você tem aí uma reta orientada e você tem valores ali gigantescos, né? E você não consegue fazer isso, né, contando pedacinho por pedacinho. Você sabe apenas a posição inicial, que ele começou, e a posição final, só que está uma distância bem grande. Como é que você faz? Pessoal, ΔS aqui para nós vai ser o quê? Você vai pegar a posição final, a posição onde ele terminou esse trajeto, que foi o quê, pessoal? Foi o 1, né? Nós vamos pegar a nossa posição final, então nosso SF, menos a nossa posição inicial. Então isso aqui vai dar para nós o quê? O deslocamento. Então o deslocamento, pessoal, sempre vai ser isso. O delta, ele significa isso. Delta é o quê? Variação. Quando a gente fala de variação, a gente sempre vai pegar um pelo outro. O final menos o inicial. Variação de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Então deslocar, né? Deslocamento é isso, ok, pessoal? Então o nosso deslocamento aqui, agora eu vou representar isso aqui em números, né? Considerando que a minha posição final, o nosso SF, foi este 1 aqui no nosso segmento orientado, e aqui foi o nosso S0, ok? Então, o nosso S0 aqui, que é a nossa posição inicial, foi de menos 3. Como é que a gente coloca aqui? Coloca a posição final, que foi de 1, ok? Posição final de 1, menos a posição inicial. A posição inicial foi quanto? Foi menos 3. Nós colocamos entre parênteses. E agora aqui tudo bem, né? Menos com menos da multiplicação dá mais. 1 mais 3 dá quanto, pessoal? Ai, meu Deus, e agora? Eu não sei fazer isso. É isso aqui, pessoal. Ó. Menos com menos, né? Da multiplicação dá mais. Ok? 1 mais 3, 4. 4 o quê? Metros. Ah, foi 4 graus Celsius? Foi 4 quilômetros? Ah, foi... Não sei, cara. E aí? Derruba um avião, poxa. O avião não consegue nem pousar desse jeito. Por isso que a unidade de medida é importante, meu querido. Sinal é importante em física, ok? E sinal aqui para nós, aqui nesse contexto inicial, em cinemática, a gente vai ver que o sinal aqui, pessoal, quando der negativo, é porque ele está deslocando em um sentido ao contrário da linha que foi orientada. Então, pessoal, imagina agora que, por exemplo, aqui ele quer deslocar daqui para cá. Nosso ET quer vir daqui para cá. Caramba, que doido, hein? Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vai inverter isso aqui, ó. Então, aqui, ó, aqui seria a posição inicial, né? Em vez de ser SF, que é a posição inicial, que é a posição final. E a gente vai aplicar isso aqui na nossa fórmula. Cara, aí você vai falar, porra, fórmula, tá, não sei o quê. Cara, tá vendo? Não precisa decorar a fórmula. O que a equação tá falando aqui? Ela tá falando que se você tem uma variação do espaço, você quer descobrir a variação do espaço, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o quê, pessoal? A posição que você terminou o movimento, menos a posição inicial. Então, é isso que está dizendo. Então, se eu fazer aqui dessa forma, o que vai virar aqui? Ó? ΔS vai ser o quê? Quem que é o espaço final? O espaço final agora é o menos 3. Vai ficar menos 3, menos da fórmula, a posição inicial. A posição inicial, nesse caso aqui, agora é 1. Então, quer dizer que ficou quanto? Cara, se eu devo R$3, devo menos 1. Quanto que eu fico devendo? Fico devendo menos 4. Conserva o sinal e soma. Soma. Agora, esse sinal, meu Deus, mas deu negativo, cara. E agora? Cara, deu negativo.
é permitido nessa reta orientada dar negativo. Estou deslocando em sentido ao contrário do eixo que foi orientado. Tá bom? É só isso. Pessoal, e outro conceito importante que a gente vai abordar aqui é o conceito de distância. Deixa eu apagar isso aqui só para vocês entenderem aqui o que vem a ser o conceito aqui de distância, ok? Distância, conceito de distância aqui para nós, tá?